Nos próximos capítulos da novela O Rei do Gado, o delegado Valdir se lembrará que foram disparadas 2 balas no cafezal. Uma estava enterrada, mas a outra não foi encontrada. Tentando desvendar o mistério, o delegado irá até o local que Jeremias caiu no cafezal. E logo depois, irá até uma das janelas da casa do Jeremias. Ele acabará se deparando com uma coisa que ninguém havia percebido e que deixará evidente quem realizou os disparos no cafezal. Enquanto isso, Jeremias volta da Itália com provas da verdadeira identidade da Rafaela. Essa vilã será desmascarada pelo delegado e pelo Jeremias, que mudará o testamento e vai castigar a falsa sobrinha de uma forma completamente inesperada. Rafaela vai desmaiar quando descobrir o que fizeram escondido dela. Tudo pode acontecer quando Valdir vai até a fazenda atrás de Jeremias. Nervosa, Judite diz: "Mas eu já disse para o senhor que ele está na Itália e sem previsão de volta." Valdir questiona: "Mas o que ele está fazendo por lá?" Judite responde: "Eu não sei direito. Pelo que eu entendi, ele está atrás de respostas sobre o passado de Rafaela." Valdir comenta: "Isso é muito bom, pois eu estava mesmo querendo saber mais sobre isso." Confusa, Judite pergunta: "Por quê?" Valdir responde: "Eu sei que as minhas suspeitas sobre ela são iguais às suas, dona Judite. Você me disse que não acreditava que a Marieta tenha feito aquilo com o seu Jeremias no cafezal. E eu também não. Logo, a Rafaela só pode estar mentindo. E se a gente entender mais sobre o passado dela, poderemos entender o motivo dela ter mentido. Ou pior, o motivo dela ter tentado acabar com o seu Jeremias." Em choque, Judite pergunta: "O senhor está querendo dizer que foi a Rafaela que fez isso?" Valdir responde: "Na verdade, eu estou tentando entender o que aconteceu. Se ela mentiu, foi por algum motivo. Você poderia ter ideia que motivo seria esse?" Judite responde: "Bom, eu tenho uma vaga suspeita." Valdir questiona: "E que suspeita é essa?" Judite responde: "Desde que a Marieta apareceu aqui, a Rafaela estava querendo que ela fosse embora. Claro, ela estava com ciúmes da atenção que o seu Jeremias estava dando para ela. E estava com medo de que ela perdesse a herança." Surpreso, Valdir diz: "Tá aí, dona Judite. Um bom motivo para que ela tanto querer Marieta fora do seu caminho, quanto o seu Jeremias. Afinal, se o seu tio fosse parar num caixão, a fortuna seria dela imediatamente." Desviando o olhar, Judite comenta: "Eu confesso que já pensei nisso. Mas é doloroso demais pensar que alguém que a gente acolheu dentro de casa poderia fazer essa barbaridade." Após alguns segundos de silêncio, Valdir fala: "Agora me responda uma coisa, dona Judite. Eu me lembro do seu Jeremias ter ouvido 2 tiros, mas somente uma bala foi encontrada. Aonde será que a segunda está? Já que fizemos uma varredura naquele cafezal e não encontramos nada." Judite responde: "Essa é uma excelente pergunta, delegado. Mas depois que a primeira foi encontrada, não ouvi mais nada a respeito da segunda." Pensativo, Valdir comenta: "Eu acho que vou dar mais uma olhada naquele cafezal." Judite questiona: "Pra quê? Você mesmo disse que não encontrou nada lá." Valdir responde: "Algo me diz que eu estou deixando escapar alguma coisa. Acho que olhando a cena de perto, eu posso pescar essa informação." Quando o delegado chega ao local onde Jeremias foi encontrado, ele comenta: "Eu não sei o que eu estou deixando passar. Se a Rafaela realmente está mentindo, ela deve ter preparado tudo muito bem.
Mas será que ela realmente é tão esperta assim, para não deixar nenhum rastro? Nesse momento, o delegado Valdir olha em direção à fazenda e percebe que tem uma visão clara da casa. Como se uma lâmpada surgisse no topo de sua cabeça. Ele diz: Espera aí! Pelo ângulo que o seu Jeremias foi atingido, o tiro só pode ter saído da casa. E mais especificamente de uma das janelas. Se eu estiver certo, eu sei exatamente de quem é aquela janela. Ao voltar para a fazenda, ele diz a Judite: Eu preciso que a senhora me leve para o quarto da Rafaela. Em choque, Judite pergunta: Para quê? O que o senhor acha que vai encontrar lá? O delegado responde: Apenas me leve até lá, que eu explico tudo direitinho. Ao chegarem lá, Valdir diz: É como eu suspeitava. Essa janela cabe direitinho no ângulo. Confusa, Judite pergunta: Do que o senhor está falando? O delegado responde: Da posição que o Jeremias foi encontrado. A bala que o atingiu saiu de uma posição que caberia perfeitamente a essa janela. E veja só, aqui na janela tem marcas de metal. Como se algum objeto fosse posicionado aqui. Ou arrastado. Judite comenta: Mas eu vi a Rafaela entrando dentro de casa. Se ela fez isso, não fez de dentro de casa. O delegado comenta: Ela poderia ter pulado por aqui. Ou escondido a arma na janela. Ela deve ter apertado o gatilho a alguns metros da janela, para o som da arma se dissipar. Mas eu estou certo que essa janela foi usada como um tipo de transporte. Desesperada, Judite questiona: E isso é suficiente para colocar a culpa na Rafaela? O delegado responde: Não, infelizmente são só suposições. Judite pergunta: E o que o senhor pretende fazer agora? Após alguns segundos pensando, o delegado comenta: Mas é claro, como eu não me atentei a isso antes? Judite questiona: Do que o senhor está falando? O delegado retruca: Onde que o seu Jeremias guarda a caixa de balas dele? Judite responde: Dentro do armário dele. Mas o que o senhor quer com ela? O delegado responde: Me leve até lá. Eu quero ver uma coisa. Ao ver a caixa, Valdir comenta: Como eu suspeitava, é de plástico. Dona Judite, eu tenho certeza que essa caixa vai ter todas as respostas. Confusa, Judite pergunta: Mas que respostas? Valdir responde: Quem pegou nessa caixa deixou as digitais. E quem deixou as digitais, com certeza fez aquilo com o seu Jeremias. Enquanto isso, na Itália, Jeremias encontra uma pista de Gemma, avó de Rafaela, e decide ir atrás. Ele encontra a antiga fazenda onde a italiana morava e encontra 2 senhores por lá. Se aproximando deles, Jeremias fala: Me desculpe, por acaso a senhora conhece uma mulher que se chamava Gemma? A senhora responde: Sim, Gemma, mas coitada, ela não está mais viva. Jeremias retruca: Sim, eu sei disso. Essa Gemma que a senhora conheceu. Sabe se ela conheceu algum brasileiro? Surpresa, a senhora pergunta: Um brasileiro? Jeremias responde: Sim, um soldado brasileiro. A senhora responde: Sim, o avô de Giuseppe. Em choque, Jeremias pergunta: Giuseppe? Quem é Giuseppe? A senhora responde: Neto de Gemma. Com os olhos arregalados, Jeremias pergunta: Por favor, onde eu posso achar esse Giuseppe? Ela responde: Está trabalhando no campo, perto das oliveiras. Com um sorriso no rosto, Jeremias agradece a senhora e parte para conhecer seu sobrinho.
Momentos depois, ele entra no campo e pergunta se alguém ali conhece Giuseppe. Um rapaz se aproxima de Jeremias e fala: Sou eu. Mas o que você quer comigo, senhor? Tentando segurar as lágrimas, Jeremias estende sua mão e responde: Vem comigo que eu te explico tudo. Não precisa ter medo. Giuseppe segura a mão de Jeremias e os dois começam a conversar sobre a família Berdinazzi. Giuseppe mostra as fotografias de seus pais e avós, assim como Jeremias mostra as fotos de sua família, confirmando de uma vez por todas que eles são sobrinho-neto e tio-avô. Quando ele pergunta sobre Gemma, Giuseppe dá uma informação que deixa os cabelos de Jeremias em pé. Em choque, ele diz: Dios mio! É por causa disso que eu vim para a Itália. Eu preciso voltar para o Brasil agora. E eu não posso deixar aquela maledeta na minha casa. Quando Rafaela retorna para Guaxupé, o delegado aparece na fazenda para conversar com ela. Assim que a pilantra o vê, ela comenta: O senhor acorda muito cedo. Valdir retruca: Me desculpa por vir tão cedo, mas é que eu não consegui dormir direito essa noite. Debochada, Rafaela pergunta: O senhor tem problema de insônia? O delegado responde: Às vezes. Principalmente quando eu consigo solucionar o que aconteceu aqui. Nervosa, Rafaela questiona: Do que o senhor está falando? O delegado responde: Das impressões digitais que eu encontrei numa certa caixa de balas. Trêmula, Rafaela comenta: Realmente a Judite tinha me falado que o senhor levou a caixa de balas do meu tio com essa intenção. Valdir diz: E eu tenho certeza que a senhora está curiosa para saber de quem são as impressões que eu encontrei. Cínica, Rafaela fala: Sinceramente, não. Surpreso, o delegado pergunta: E por que não? Rafaela responde: Porque eu acho que seria muito difícil o senhor encontrar alguma impressão digital numa caixa de papelão. A não ser que esse alguém tenha pegado com as mãos sujas. O delegado retruca: A senhora realmente é muito esperta. Rafaela diz: Não sou tão esperta assim, mas não sou ingênua. O delegado comenta: Dá para perceber. Debochada, Rafaela pergunta: O que mais você quer saber de mim, além do que eu te falei? Desconcertado, o delegado responde: Bom, eu vim aqui para te dar a última chance para me dizer a verdade. Mas eu já percebi que a senhora não está disposta a fazer isso. Então, eu vou esperar o seu Jeremias chegar. Só assim poderemos esclarecer tudo. Dias depois, Jeremias retorna ao Brasil. E quando ele chega na fazenda, Rafaela comenta: Que bom que o senhor chegou. Jeremias diz: E eu estou muito feliz de estar de volta. Nada como a nossa casa. Rafaela pergunta: E como foi na Itália? Jeremias responde: Eu descobri tudo o que eu queria. Você vai descobrir tudo. Em choque, Rafaela questiona: É o que eu estou pensando? Jeremias responde: Quando o delegado chegar, você vai saber. Em choque, Rafaela pergunta: O que o delegado tem a ver com isso? Jeremias responde: Eu sei que ele tem coisas para me falar. E eu sei que ele vai gostar do que eu tenho para revelar também. Nesse momento, o coração de Rafaela começa a bater mais rápido. E ela teme que tudo que ela fez seja em vão. Quando o delegado chega, ele pergunta: Fez boas viagens, seu Jeremias? Ele responde: Fiz uma ótima viagem. Tudo o que eu queria e eu descobri. O delegado questiona: E o que o senhor descobriu? Jeremias encara Rafaela e responde:
E eu descobri que a minha sobrinha não é a minha sobrinha. Em choque, Rafaela pergunta: Como assim? Do que o senhor está falando? Jeremias responde: A Gemma realmente teve um filho do meu irmão Bruno. Mas não foi você, Rafaela. Foi o meu sobrinho Giuseppe. Já você é fruto de um segundo relacionamento da Gemma, mas o Maledeto abandonou a sua avó. E com isso, ela batizou o seu pai como um Berdinazzi, mesmo não sendo um. Tudo isso porque ela queria manter a memória de meu irmão Bruno vivo. Com os olhos arregalados, Rafaela comenta: Eu não fazia ideia disso. Ela sempre me falava que o Bruno era o meu avô. Nesse momento, o delegado diz: Cada dia que passa, você tem mais motivos para querer o Jeremias fora do seu caminho, para ter toda a herança para você. Nervosa, Rafaela questiona: Que absurdo é esse que o senhor está falando? O delegado responde: Você sabe muito bem que eu já descobri que tudo o que você me disse é mentira. Só para ter a herança nas suas mãos. Boquiaberto, Jeremias pergunta: Como o senhor descobriu isso? Valdir responde: Eu já tinha sabido dos alibis dos Mezenga. Logo, eles não poderiam ter feito o que ela disse, e nem a Marieta. Então eu investiguei e descobri que a bala que atingiu o senhor saiu do quarto da Rafaela. Eu me lembrei da caixa de balas e encontrei o mais importante: as digitais da Rafaela. Furioso, Jeremias levanta e bate a bengala na cabeça de Rafaela. Enquanto ela grita de dor, Jeremias fala: Coloca ela na cadeia agora, Valdir. Ela veio aqui para ter meu dinheiro, mas vai sair direto para ficar atrás das grades. De que cidade você está assistindo esse vídeo? Clica no botão de gostei e inscreva-se no canal para receber mais vídeos como este. E ainda tem mais novidades. Para ficar sabendo, basta clicar no vídeo que está aparecendo para você aí na tela. Todo dia depois da novela, tem resumo aqui no canal. E eu estou te esperando.